Os religiosos são parte da influência dos africanos no Brasil. A Umbanda e o Candomblé são duas religiões que carregam essas características. Essas religiões, elas preservam elementos de todas as nacionalidades que deram origem à brasileira e à cultura brasileira. Eu acho que essas religiões representam, em grande parte, a cultura brasileira. Apesar de ser considerada uma religião afro, a Umbanda foi criada no Brasil e é resultado da união de vários cultos. As maiores influências da Umbanda é o catolicismo, o espiritismo, a influência indígena e a influência africana. Então ela traz com ela também o culto aos orixás. E toda a força da Umbanda está na natureza. E vários rituais nossos são na natureza. A oferenda, o ato de oferendar, né, que é tão antigo, tão milenar, nós também temos na Umbanda. E trabalhamos isso, na maioria das vezes, com frutas, flores, incensos, velas. Essa é a oferenda que nós fazemos. E às vezes isso é confundido com macumba, com despacho, enfim. O estigma que existe na sociedade faz ela ver isso de uma forma errônea. O Candomblé é realmente africano. O Candomblé é uma religião afro, tá? Veio para o Brasil através dos negros, né? E ela sempre foi muito discriminada, sempre houve muito preconceito em relação à religião. Primeiro, pelas pessoas não conhecerem, certo? E a ignorância, muitas das pessoas, em relação à religião, causou um certo até medo da religião. Os senhores, engenho, as pessoas mais ricas não aceitavam, não conheciam, aquilo tinham medo. Quando via um negro no terreiro fazendo um ato, louvando um orixá, cultuando um orixá, eles temiam que estava fazendo mal a eles, porque eles eram carrascos, né? As principais diferenças entre as duas religiões são: os povos que formaram a Umbanda vieram da região da Angola e do Congo e foram levados para o sul e sudeste do Brasil, enquanto os originários do Sudão, Benin e Nigéria, que praticavam candomblé, foram levados para as regiões norte e nordeste. A Umbanda cultua seus antepassados e as entidades falam com os fiéis, dão consulta, os famosos passes. Já o Candomblé cultua os orixás, que são energias da natureza e só se manifestam através dos búzios. Segundo o censo do IBGE de 2000, os umbandistas são mais de 430 mil no Brasil. E já no Candomblé, são quase 140 mil. Tudo que é fora do padrão da sociedade acaba tendo um certo tipo de preconceito, as pessoas acabam olhando com um olhar meio diferente, né? Então, o lado espiritualista da religião, né, a prática mediúnica, né, a espiritualidade, por não ser uma característica da Igreja Católica, né, que é a religião predominante do Brasil, isso acaba fazendo que as pessoas demorem um pouco para enxergar que não é padrão, mas que também é muito bom. A maldade não está na religião, a maldade está no coração das pessoas. E o Candomblé, muito pelo contrário, ela cultua o elemento da natureza e cada um cultua o que é seu, o que é próprio de si. Ninguém vem num barracão, numa roça de Candomblé para fazer pedido, fazer maldade para os outros ou para ele mesmo, ou nada nesse sentido. Vem só para cultuar o teu orixá. Algumas confusões também são responsáveis pelo preconceito que essas religiões sofrem. Se Exu, por exemplo, que era o personagem principal das religiões africanas, que era o elemento básico da cultura africana, que era o mensageiro, o que restabelecia o equilíbrio do cosmos e tal, se esse Deus protegia os escravos, então, para os senhores, ele devia ser o diabo. E assim ele foi sincretizado erroneamente com o diabo. Ele devia ser sincretizado com Hermes grego, com São Pedro, que faz a comunicação entre o céu e a terra, ou com qualquer outro santo mensageiro. Esse sincretismo, na África, todos os animais com chifres são os mais poderosos. Então, o chifre, na África, é um elemento bastante comum. E quando sincretizaram a maior parte das entidades, né, africanas, né, aqui no Brasil, a maior parte dos deuses, né, colocaram sempre essa ideia do chifre como ligado ao demônio, né? Então, as visões de mundo de África e Brasil, que são muito diferentes, ou da África e do catolicismo europeu. No culto da Umbanda, as entidades são saudadas pelos praticantes com cantos e depois elas vêm para dar consulta aos fiéis. Já no Candomblé, a dança é predominante. A dança é a maneira que nós temos de rezar para o nosso orixá.
Cada um. Então a nossa reza é cantada, é dançada. A palavra candomblé já significa festa, certo? Então o candomblé, o orixá gosta muito de alegria, de prosperidade, de riso, de fartura. Então a festa é fundamental, inclusive nos atos religiosos, a festa faz parte do ato religioso. O primeiro passo para quebrar o preconceito é a pessoa ir conhecer. Depois pode ser que ela goste ou que não goste, mas pelo menos ela está falando de algo que ela conhece. A grande questão é que o preconceito nasce também do lugar onde se localiza o templo, do tipo de pessoa que frequenta, do poder aquisitivo dessas pessoas. Assim como você vai numa igreja católica para orar pelo teu santo de devoção, ou por Jesus, ou por Deus, ou o que quer que seja, né, dependendo da fé de cada um, o candomblé é a mesma coisa. As pessoas vêm simplesmente, é uma maneira de cultuar um Deus. E o Brasil é um exemplo de pluralidade, né, um exemplo de diversidade, diversas crenças, diversas raças, né, com uma mistura tão grande de raças, é incoerente querer que exista apenas uma religião. Agora, mais incoerente é num país como o Brasil ainda ter um preconceito religioso tão forte, tão grande, tão latente como ainda existe. Se você quer saber mais sobre o assunto, acesse o nosso site